E quando o meu idoso está agressivo? Essa é uma situação que muitas pessoas que cuidam de idosos passam no seu dia a dia, não é mesmo? E eu vou te explicar nesse vídeo hoje, tintim por tintim, do que você deve se preocupar e o que você nunca deve fazer quando você assiste a esses pacientes. Se você ainda não está inscrita no meu canal, aproveita, se inscreva lá, marca o sininho e marca todas para você receber todos os dias, todos os vídeos que eu posto para vocês. E também não deixe de dar um like nesse vídeo aqui para fortalecer a nossa comunidade, a nossa corrente do bem dos cuidadores de idosos, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma situação que infelizmente, acontece com os idosos, que é a demência. Muitos pacientes com o avançar da idade evoluem para uma demência. Pode ser Alzheimer, corpus de Levy, evolução de Parkinson, enfim, várias doenças podem levar à demência. E quando você começa a assistir esse idoso, muitos profissionais se veem literalmente desesperado, porque não sabe a técnica de como cuidar. E quando esses idosos ficam agressivos, quando esses idosos ficam agitados, às vezes, gente, acontece de idoso ficar 2, 3 dias sem dormir ou até mais. Troca o dia pela noite. E muitas vezes o cuidador e a família, por não saber o que fazer, vai levando e tá errado. O idoso, ele tem que dormir, o sono ele é reparador. Então, se você assiste algum paciente que tem algum tipo de demência e de repente você começa a perceber que esse paciente está ficando agitado, não está dormindo ou está trocando dia pela noite, dorme de dia e fica acordado à noite, você tem que levá-lo ao médico neurologista. É esse profissional que vai conseguir fazer uma avaliação a partir de exames, testes, para ver o que vai ser melhor para o seu ente querido. Você não precisa de ficar sofrendo aí no seu dia a dia, ou você profissional ou você familiar, com um idoso em situações extremas. Existe hoje tratamento, cuidado, medicamento para todas essas situações, ok? E aí o médico, quando você leva, faz uma avaliação e vê o que ele considera que é melhor para aquele idoso. Só que às vezes, gente, o diagnóstico de uma doença demencial, por exemplo, Alzheimer, não é assim. O médico tem que ir acompanhando, avaliando, para depois dar o diagnóstico. Muitas vezes, a gente ouve as pessoas falarem assim: ah, mas o médico não era bom não, porque foi lá, ele não deu o diagnóstico, falou que tem que acompanhar. Sim, esse é o médico bom, o médico que acompanha, que faz exames, testes, vai vendo a evolução do paciente, vê se essa medicação é melhor ou se aquela medicação é melhor. Quer ver uma coisa? Eu amo chocolate, eu adoro comer chocolate. Tem gente que não gosta de chocolate, tem gente que não gosta, que até gosta, mas tem intolerância à lactose, então não pode comer. Então, uma comida, para uns faz bem, para outros faz mal, uns gostam e outros não. Assim como um remédio, vai fazer bem para algumas pessoas, vai fazer mal para outras pessoas. Então, a gente tem que compreender, entender que o neurologista vai precisar de um tempo de sessões, de consultas, para poder chegar a esse diagnóstico. E aí, quando você começar a atender esse paciente, você tem que se banhar de paciência, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque se ele está repetindo a mesma coisa 1 milhão de vezes, se ele está andando pela casa perambulando, se ele está te pedindo para ir embora e que a casa ali não é dele, se ele está te pedindo comida que ele não comeu ainda e ele acabou de almoçar, todas essas situações você precisa de saber o que fazer. E aí você tem que literalmente trocar a lente, tirar a lente de olhar para o ser humano e suas atitudes e colocar a lente de que não é ele, é a doença. Quando você faz isso, gente, você consegue ter muito mais tolerância e aceitação para aquela situação que você está visualizando ali. E aí você entende que ele está fazendo aquilo por causa da doença. Se
Se ele tá falando que ele quer ir embora, olha, você me desculpe, mas eu quero ir embora, porque tá tarde, eu tenho que ir embora. E você vira para ele e fala: seu fulano, aqui é a sua casa, mas é aqui que o senhor mora. Não adianta, gente, ele não reconhece ali como local que é dele. Ele tem na memória dele alguma casa que não é aquela. Se bobear, sei lá, a casa de quando ele era adolescente, quando ele casou, quiçá quando ele era bebezinho ainda, né? Criança lá na casa com os pais. Eu não sei o que tem na memória dele. E se você ficar retrucando, vai ser pior, porque ele olha pra você, ele não te conhece, ele tá num ambiente que ele não conhece, ele fica com medo. Então, o que você tem que fazer? Ir na onda dele. Ô, seu fulano, não, tudo bem então, vamos esperar o seu filho chegar, que seu filho tá vindo te pegar. Ou então, seu fulano, o táxi está vindo. Ou então, sai com ele, dá uma volta no quarteirão e volta. E aí ele vai esquecer daquilo também. Só que se você começa a retrucar, é muito pior. Se ele acabou de comer e ele fala que ele não comeu ainda, você tem que ter o cuidado, a percepção de entender que ele não está lembrando. Que de fato, né, ele não lembra. E não adianta você falar: o senhor já comeu. É melhor você falar: seu fulano, só um pouquinho que eu vou arrumar comida para o senhor. Ou então dá um biscoitinho, ou dá uma aguinha. Dá alguma coisa para o idoso para distrair. Chama ele para fazer outra coisa. Faz algum jogo para estimular a memória, o cognitivo dele. Liga para algum familiar para trocar o foco. Muitas vezes eu vejo, não é por mal, né, gente? Mas o familiar falando assim: seu fulano, olha quem chegou. Quem é essa? Quem é essa? É a filha da fulana de tal. É sua neta. É muito difícil para ele lembrar. Então, no dia que ele lembrar, ele mesmo vai dizer: oi, Natália. Oi, Júlio. Ele vai falar. Você ficar tentando instigar, isso faz ele se sentir mal, porque ele às vezes nem está conhecendo aquela pessoa. A pessoa vai perdendo a memória e ela vai, infelizmente, deixar de conhecer até os próprios filhos, os netos, a família, a casa. E aí, é muito importante que o familiar, principalmente, entenda que ele não sabe mais quem é você, mas você sabe quem é ele. Foi ele que te deu a vida, foi ele que cuidou de você. Então, é muito importante que você dê assistência, dê conforto, dê carinho, enquanto for possível. É muito importante que você cuide desse idoso da melhor maneira possível. É muito importante que você coloque a lente da doença para você poder perceber que não é ele. Se ele está agitado, falando a mesma coisa ao mesmo tempo, se ele não quer aquilo, não discuta, não repreenda, calma. Tenta entrar num acordo, tenta conversar, tenta ver o que ele acha que é viável. Tenta trocar o foco quando você percebe que ele está muito agitado. Nunca dê ordens, fica mandando, faz isso, faz aquilo. Idoso nenhum gosta disso. Muitas vezes as pessoas falam que idoso é criança. Idoso não é criança. Ele tem suas vontades, seus desejos. Então você pergunta: seu fulano, o senhor prefere assim ou assim? Idoso não quer tomar banho. Às vezes esse banho, gente, não é que ele não gosta, não. É porque ele tem medo de cair, tem medo de se machucar, sente muito frio, tá com vergonha de ficar nu na sua frente. Então tem um monte de coisa por trás desse banho que pode fazer com que ele não queira tomar banho. Então você faz o diálogo humanizado. O que é isso, Erlane? É você, ao invés de mandar: seu fulano, vai tomar banho, vamos embora tomar banho, seu fulano. De novo o senhor não quer tomar banho? Não. Seu José, qual horário o senhor prefere tomar banho? Às 8 da manhã ou às 10? E aí ele vai te falar, sei lá, às 10. Quando for 10 horas, você já arruma tudo e fala: seu José, ó, já deixei tudo arrumadinho, tá no horário que o senhor mandou. Foi ele que escolheu. E às vezes ele nem quer, mas ele vai porque ele escolheu. Então, é a preocupação de você ir compreendendo como levar esse idoso. Se ele está extremamente agressivo, se encha de empatia, muda o foco, tenta fazer outra coisa.
A massagem de conforto, que é uma técnica que a gente utiliza, né, para poder aproximar o cuidador do idoso, é uma técnica de relaxamento que tira a dor, né? A massagem de conforto tem muitos benefícios. E aí, quando o paciente está agressivo, muitas vezes você consegue, seu fulano, vou fazer uma massagem aqui nos seus pés para poder te dar uma aliviada. E quando você faz essa massagem, ele se sente bem, ele vai acalmando, ele vai diminuindo. Essa agressividade, muitas vezes, nem ele sabe de onde vem. Ele só sabe que tá para ele insuportável. Então, a melhor técnica, gente, é a compaixão, o amor, a empatia. E, claro, conhecer a doença. Eu vou começar a atender um idoso. O meu pai foi diagnosticado com essa doença. Eu tenho que conhecer a doença do meu idoso, do idoso que eu estou acompanhando. Por quê? Para entender a doença, para saber por quais são os caminhos que eu vou seguir para oferecer para ele qualidade de vida, saúde, autonomia, independência. Porque eu não devo fazer tudo pelo idoso. Eu devo estimular ele. Eu devo ajudar para que ele faça sozinho e eu só ajude no que ele não conseguir fazer, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aí, compartilha com alguém que você conhece, que assiste ou já assistiu alguém com demência, ok? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.